Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre a formação do preço de venda, conteúdo extremamente importante para o administrador, porque é com base num preço de venda formado corretamente que as empresas conseguem alcançar, podem conseguir alcançar os resultados esperados. A formação do preço de venda ela é considerada uma das tarefas mais importantes para a gestão das empresas, independente do porte. Então, pequenas, médias, grandes empresas, precisam dar atenção a essa tarefa tão importante que é a formação do preço de venda, e que muitas vezes é uma atividade negligenciada, A gente observa, especialmente no universo de pequenas empresas, uma formação de preço de venda com base em algum conhecimento empírico, do empreendedor, sem levar em consideração os métodos que existem e que são comprovadamente eficientes na formação do preço de venda. Então, é uma tarefa importante que precisa, o gestor precisa dedicar um tempo a isso. E porque a correta formação do preço de venda, ela pode garantir o sucesso da empresa. Então, muitos negócios, eles têm potencial, são negócios que poderiam alcançar o resultado esperado, alcançar o sucesso, mas demoram a fazer isso ou muitas vezes até fracassam, São negócios que não conseguem progredir, evoluir, em virtude de uma formação de preço incorreta. Então, a gente vai ver quais são os métodos que existem para a formação do preço de venda e como que executa cada um deles. A gente vai falar basicamente sobre 3 métodos, que são a margem de contribuição, o markup e pesquisa de preço ou de mercado. Sendo que o markup acredito que o mais utilizado, o método mais consolidado para a formação do preço de vendas. A gente começa com a margem de contribuição, a margem de contribuição é uma técnica muito utilizada, também, junto com o markup, é uma das mais utilizadas, porque ela é simples de calcular. Então, muitas empresas levam em consideração, especialmente no universo de pequenas empresas, a margem de contribuição para formular o preço de venda. Então, com esse método, a ideia é determinar um valor que sobra, digamos assim, da relação entre preço de venda que se deseja, e custos e despesas variáveis. E aí esse valor que sobra, ele tem que ser suficiente para cobrir, para pagar, os custos fixos e as despesas. Então, é um método que depende de projeção, Geralmente, quando a gente fala em formação do preço de venda, essa é uma característica, muitas vezes é a característica que dificulta a correta formação do preço de venda, que é o trabalho com projeções. Então, a contabilidade, a gestão de custos, ela utiliza muitos dados passados, dados históricos, para fazer apurações, mas quando a gente vai chegando, entrando mais na área de finanças, que é o caso da formação do preço de venda, é uma área que envolve gestão de custos, mas que também já é muito próxima da área de finanças, a gente necessita de fazer projeções, e muitas vezes essas projeções é que dificultam o trabalho, ok? E aí no decorrer dos exemplos, vocês vão compreender essa questão da projeção. Aqui eu coloquei um exemplo de como calcular o preço de venda com base na margem de contribuição. Então, a gente parte de um exemplo aqui, a empresa X vende uma cadeira por R$140. Considerando que existe um gasto variável de R$110 por unidade, qual é a margem de contribuição? Esse conteúdo aqui, a gente acabou de falar na nossa disciplina sobre ponto de equilíbrio. Então, se vocês puxarem aí na memória, vão verificar que isso aqui é a lógica que a gente estava usando no ponto de equilíbrio. Preço de venda, 140, menos custo variável, 110 por unidade, a gente chega na margem de contribuição.
Então, aqui a gente já tem as informações, né? São dados de uma empresa fictícia, e a gente consegue apurar qual é a margem de contribuição, o percentual de margem de contribuição que essa empresa trabalha. Então, a gente tem aqui preço de venda, que é 140, menos o gasto variável, que é 110, né? A margem de contribuição é igual a R$30, ou percentualmente, né, 30 dividido pelo preço de venda, a margem de contribuição corresponde a 21,42% do preço de venda. Aqui, a gente não pode afirmar que essa empresa está utilizando um preço que seja capaz de cobrir seus custos e despesas. Aqui a gente sabe que na relação direta entre preço de venda e custo, né, gasto variável, sobra para a empresa R$30, ou 21% aproximadamente. Agora, a gente ainda precisa subtrair os gastos fixos e espera, no final, ainda chegar a um valor, né, que aí sim vai ser o lucro da empresa. Então, esse método da margem de contribuição, se o gestor optar por trabalhar com ele, precisa estar ciente de que essa margem aqui de 21% sobre o preço de venda que ele pratica, dela vai se subtrair o custo fixo, as despesas e ainda tem que sobrar o percentual de lucro desejado, né? Então, é preciso levar isso em consideração e estimar também qual é o percentual de despesas, né, de gasto fixo, para poder não ficar com a falsa impressão de que tem 21% aqui de lucro, porque isso não é lucro, isso é margem de contribuição. É quanto sobra da relação direta entre preço de venda e custo variável, né? E esse valor tem que ser suficiente para pagar os gastos fixos e compor o lucro da empresa. Aqui eu dei um exemplo, né, de que a empresa ela já pratica esse preço e ela tem esse gasto. Agora, se a gente quiser encontrar o preço ideal, né, então a fórmula é a mesma, né, margem de contribuição igual a preço de venda menos gasto variável. Então, digamos que o gestor estima que ele precisa de uma margem de contribuição de R$30 por unidade, porque com esses R$30 ele consegue pagar o percentual de despesas, né, da empresa e sobrar o lucro que ele espera por unidade. Então, isso é igual ao preço de venda, que a gente não conhece, menos o custo variável, né, unitário do produto. Então, fazendo o cálculo, a gente chega no preço de venda de 140, que é o que está praticado no exemplo, né? Então, geralmente é dessa forma que se faz. Você não conhece o preço de venda, especialmente quando uma empresa é nova, né? Quando está projetando uma empresa, então precisa apurar primeiro o custo estimado do produto. A gente já viu que existem vários métodos para fazer isso, né? Custeio por absorção, custeio variável, custeio ABC. Então, a empresa vai utilizar um método e, com base nesse método, ela vai chegar no preço de venda. Então, uma das fragilidades, digamos assim, desse método da margem de contribuição é que ele aparentemente é simples, mas ele te dá um preço de venda que, na verdade, né, é estimado com base numa margem de contribuição, mas o gestor precisa estar, né, consciente de que essa margem de contribuição só vai cobrir os custos, só vai ser interessante, né, correta, só foi estimada corretamente, se ela for suficiente para cobrir custos fixos e despesas, ok? E sobrar o lucro que a empresa espera. No markup a gente já reduz, né? O markup não tem essa limitação, porque ele já considera todos esses valores na sua fórmula principal. Então, agora a gente vai passar para o markup. No markup, a gente chama, né, esse método de formar o preço de venda de dentro para fora. A margem de contribuição também é um método de dentro para fora, porque existe, né, o terceiro método, que é com base no mercado, que é um método de fora para dentro. Você pega dados de fora da empresa e estima o preço. No markup, na margem de contribuição, não, você pega dados da empresa para estimar o preço. Então, a gente diz que são métodos de dentro para fora. No markup, o ponto de partida é o custo do produto, e aí não o custo variável, o custo total do produto, né? Então, a empresa vai apurar, vai estabelecer, né, qual é o seu critério de rateio, né, a forma como ela trabalha o custo, que pode ser por absorção, ABC ou variável, né?
Lembrando que se for variável, ele vai precisar colocar também, né, o percentual de custo fixo na hora de formar o markup. Quem trabalha por absorção ou por ABC já tem o custo total do produto, então isso facilita. E aí, sobre esse custo de produção apurado pela gestão da empresa ou estimado, né, no caso de uma empresa nova que está sendo estudada a sua viabilidade, sobre esse preço a gente vai, né, o gestor vai estabelecer uma margem percentual, essa margem que é denominada de markup. E essa margem, ela é calculada, né, de modo a cobrir todos os gastos que não estão no custo do produto. Então, entram os impostos sobre vendas, as comissões, né, dependendo do tipo de empresa, ela paga comissão ao vendedor sobre preço de venda, sobre a quantidade vendida, as despesas todas que a empresa tem, além do lucro que os administradores esperam. Então, essa margem, né, esse markup, ele contempla todo esse gasto e aí, de fato, você consegue estimar o preço que vai ser suficiente para gerar o lucro que o gestor espera, porque é muito comum um administrador, né, um empreendedor, numa pequena empresa, nas grandes isso não acontece, né? Porque elas possuem sistemas integrados que fazem esse cálculo, tem profissional capacitado. Então, isso é uma realidade das pequenas e médias empresas. De repente, estimar um preço e acreditar que, com base naquele preço, ela alcança um lucro projetado e, na verdade, se for fazer uma DRE projetado, né, com esse preço de venda estabelecido, com a quantidade de produto que se espera vender, vai observar que não se alcança o lucro esperado. Então, isso acontece quando o preço de venda não foi formado corretamente, ok? Bom, aqui vamos lá no exemplo de como calcular o markup. Então, suponha que uma empresa utiliza o método de custeio por absorção. Então, a gente sabe que o custo do produto, né, que ela vai apurar ou estimar, ele é completo. Esse custo unitário aqui estimado de 8, ele envolve custos fixos, variáveis, diretos e indiretos. Essa empresa tem uma expectativa de incorrer, né, em despesas gerais e administrativas de 10% da receita bruta. Esse valor ele é estimado. Então, se uma empresa, por exemplo, né, espera alcançar num determinado período uma receita de 100 mil reais e fazendo uma estimativa de quais são as despesas, né, administrativas, de vendas, financeiras que ela possui, chega no valor de 10 mil reais. Então, a gente sabe que, em média, né, é um valor aproximado, obviamente, essas despesas correspondem a 10% da receita bruta, ok? Mas precisa conhecer, estimar direitinho esse percentual para chegar o mais próximo possível da realidade. A empresa paga comissões aos vendedores de 5% sobre o preço de venda. Os tributos incidentes, né, sobre o preço de venda são de 20%. E a margem de lucro desejada é de 5%. Então, a gestão dessa empresa espera uma margem de lucro de 5%. Então, vamos aplicar agora no método para ver como que fica o cálculo. Aqui, então, primeiro passo é somar todos esses percentuais. Então, a empresa espera 10% de despesas administrativas, 5% de comissões, 20% de tributos e 5% de lucro desejado. Então, a gente chama isso de custo total das vendas, né? Somou os percentuais, deu aqui 40%. Tem duas formas de calcular o markup divisor ou o markup multiplicador, sendo que o markup divisor pode ser feito sozinho. O multiplicador eu preciso primeiro calcular o divisor e depois fazer o multiplicador. Então aqui o MKD, né, é a sigla markup divisor, eu vou ter um preço de venda menos o custo total das vendas dividido por 100. O preço de venda a gente assume que ele é 1 ou 100. Se eu trabalhar com 1, eu tenho que jogar aqui para 0,4, né? Porque a gente está trabalhando com percentuais. Se eu trabalhar com 100, não precisa. Então, o markup divisor, aqui eu trabalho com 100. Preço de venda eu assumo que é 100 menos 40 dividido por 100. Então, meu markup divisor é 0,6.
Para calcular o preço de venda, eu vou pegar o custo do produto e dividir por esse índice, né, essa margem, né, esse markup divisor. Então, nós vimos lá atrás, né, nos dados do problema, que o custo unitário é de R$ 8,00. Então, 8 dividido por 0,6, esse produto, né, esse produto aqui, ele precisa ser comercializado por R$ 13,33 para que seja possível extrair desse preço, né, R$ 8,00 de custo, que é o custo unitário de produção, os 10%, vamos colocar na ordem aqui, né? Os 20% de tributos sobre esse preço, os 5% que é a comissão do vendedor, os 10% que é a parcela que ele vai contribuir, né, para pagar, para cobrir as despesas, e a margem de lucro desejada, que é de 5%, que é o que tem que sobrar, né, quando a gente tirar desse preço todos os gastos da empresa, ok? Então, é dessa forma que calcula o markup. Se a gente for utilizar o markup multiplicador, eu tenho aqui primeiro o markup divisor, que é 0,6. O multiplicador, né, MKM, vai ser 1 dividido pelo markup divisor, MKD. Então, 1 dividido por 0,6 vai me dar um indicador aqui de 1,66. E aí é só eu pegar o custo, preço de custo, né, que é 8, e multiplicar por 1,66. O preço é o mesmo, ok? Então, geralmente a gente utiliza esse daqui porque você apura o índice e já faz a divisão. Mas quem quiser trabalhar com o multiplicador, é só avançar um pouquinho mais, ok? Então, esse é o método do markup. E, por fim, existe um método, né, chamado de pesquisa de preço ou análise da concorrência. Esse método é simples, consiste em fazer uma análise das empresas concorrentes, né, das que já estão no mercado, que oferecem produtos substitutos, né, também pode ser utilizado se você não tiver produtos concorrentes, e verificar o preço que ela pratica e, com base nele, estabelecer o seu preço de venda. A principal, né, a grande fragilidade desse método é porque cada empresa possui uma estrutura interna de custos, né, de produção. Então, a partir do momento que você identifica que o seu concorrente vende o produto dele por 10 e você absolutamente já parte, né, disso e vende o seu produto por 10 também, pode ser que para o concorrente vender o produto por 10 seja suficiente para pagar os custos, despesas e sobrar o lucro que ele quer. Mas para a sua empresa pode ser que não seja suficiente, porque de repente você tem uma estrutura de produção, uma estrutura de custos maior que a do seu concorrente. Ou também R$10 pode ser um preço que para você está alto, você poderia comercializar por menos, porque você tem uma estrutura de custos mais enxuta, então você consegue, né, com um valor menor, pagar custos, despesas e ainda obter o lucro que você espera, né? Então, não é o melhor método calcular somente com base na pesquisa de preço e análise da concorrência, porque há que se levar em consideração que cada empresa possui uma realidade interna diferente da outra, ok? E aí, uma forma de resolver, né, digamos assim, o problema, e talvez seja a forma mais eficiente de calcular o preço de venda, seria a utilização do que a gente chama de métodos mistos ou híbridos. Então, uma empresa vai fazer a formação do seu preço de venda com base no markup. Ok, chegou lá no preço, igual o exemplo que nós vimos ali, de R$ 13,33. Esse é o preço ideal para a empresa que está fazendo o cálculo. Mas ela precisa também conferir o que o mercado está praticando, o que o concorrente está praticando de preço, porque de repente ela chega no preço estimado de R$ 13,33, mas o concorrente, né, que oferece um produto exatamente igual ao que ela oferece, está praticando um preço de R$ 10. Então, tem alguma coisa, né, que não está batendo nisso daí. Ou o seu produto, a sua estrutura de produção está muito cara e por isso o seu custo unitário está alto e o seu preço de venda está alto, ou o seu concorrente, por alguma estratégia, está praticando preços muito baixos, né, para, enfim, alcançar um público maior, né, uma clientela maior. Então, é importante observar que você tem uma estrutura interna de custos na empresa,
o preço. O ideal é formar o preço com base nessa estrutura, mas é preciso verificar também o que está sendo praticado no mercado, porque se você oferece um produto similar, né, igual ao outro, sem alguma diferenciação, e você põe no mercado um produto mais caro, né, com preço maior que o do concorrente, a tendência é você perder mercado. Então, o ideal é fazer o seu preço de dentro para fora, né, estabelecer ali o que seria o preço ideal e verificar se está em consonância com o mercado, com o que é praticado no mercado. Se não está, é preciso fazer uma análise interna para tentar identificar, né, o que pode estar encarecendo o seu preço. Muitas vezes, o gestor, né, o empreendedor, ele estabelece ali uma margem de lucro maior que a do segmento. Então, é importante identificar no mercado, quando a gente vai entrar, né, no ramo, em média, né, existem vários estudos, pesquisas, até das próprias entidades, né, de classe, que mostram qual é o percentual médio de lucro de cada segmento. Então, por exemplo, um varejo, ele tem um percentual de lucro menor que o de uma indústria. Porém, essa margem é menor, mas ele ganha, né, digamos assim, no giro, porque ele vende mercadorias com um giro muito maior do que uma indústria. Então, enquanto, né, por exemplo, uma indústria pode ter aí uma margem de lucro de uns 30%, um varejo vai ter de 5%, 6%, 7%. Então, não adianta você formar o preço de venda de uma mercadoria de varejo e colocar ali um lucro projetado de 20%. Você vai colocar e vai chegar num preço superior àquele que é praticado no mercado. Então, para praticar esse preço esperado, você tem que oferecer alguma diferenciação para o cliente, né? Caso contrário, ele vai comprar no concorrente. Então, a gente falou um pouquinho aqui sobre os métodos, né? Mas o processo de formação de preço de venda, ele não é simplesmente numérico, não é só calcular um preço e jogar o produto no mercado com aquele preço. Precisa se levar em consideração, né, todas as variáveis, tudo que impacta, tudo que interfere na forma como esse produto vai ser comercializado, ok? Então, o ideal é formar o preço, identificar o que o mercado está praticando, se tiver alguma inconsistência, aonde ela está, por que está dando diferença, né? Ou mudar a estratégia da empresa e vamos praticar esse preço, mas com base em algum diferencial para o cliente, né? Então, essas questões precisam ser levadas em consideração quando se fala em formar o preço de venda, ok? Bom, e agora vamos praticar, né? Eu vou disponibilizar para vocês as listas de exercício de fixação, né, da nossa sala do Moodle. Então, entrem lá, tentem fazer, eu coloco o gabarito também. Qualquer dúvida, podem postar no fórum de dúvidas ou participar da aula online, né, que acontece toda semana às quintas-feiras, ok? Bom estudo para vocês, pessoal!